Boa tarde, pessoal. Bom, a aula de hoje, né, eu coloquei até duas videoaulas, falando sobre a questão do índio, né, porque na aula de história hoje, a aula 1, a temática, né, a unidade temática é as transformações e permanência nas trajetórias dos grupos humanos, né. O objeto do conhecimento é o passado e o presente, a noção de permanência e as lentas transformações sociais e culturais, ok? Aí tem aí o texto na apostila de vocês, Índios do Brasil, tá? Preste bastante atenção à leitura do texto, porque através dessa leitura você vai precisar, né, prestar atenção à leitura para responder as duas questões que tem a respeito de história, ok? Bom, ao contrário, né, do que sempre pensamos e do que os livros didáticos contavam, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, tá? Pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referências às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado, certo? Então, pessoal, antes, né, de continuarmos aqui a leitura, eu queria só falar aqui algo bem importante para vocês a respeito dos índios, né? Assim como nós conhecemos nos livros de histórias, né, que os portugueses, né, descobriram o Brasil, os portugueses, de certa forma, eles não descobriram o Brasil, porque o Brasil ele já existia, certo? E aqui no Brasil tinha os habitantes que eram os índios, que é o dono da terra, né? Na realidade, o Brasil ele pertence aos índios, né? Mas com a chegada dos portugueses e aí com a cultura europeia, né, as coisas foram se modificando aqui no Brasil e Portugal passou, né, a tomar posse da terra, né, de certa forma, né. Então, assim, os índios, né, habitantes das comunidades indígenas, até o ano de 1500, momento dos primeiros contatos com os europeus, possuíam 1.400 povos, aproximando-se de um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. Então, no ano de 1500, aqui no Brasil, tinha aproximadamente 5 milhões de indígenas, né? Olha só, para você ver, né? O Brasil, ele já tinha os indígenas, ele já tinha os donos da terra, que eram os índios, e praticamente, né, pelos estudos aqui, né, históricos, já tinha na época 5 milhões de índios, de indígenas, certo? De 3 a 5 milhões. Bom, as comunidades indígenas possuíam e ainda possuem características diferentes, começando pela língua. Existiam e ainda existem vários troncos linguísticos, tá? Como o tupi, o macro-tupi, o macro-G e a aruaca, tá? Então, esses são as linguagens, né, pertencentes aos índios, ok? Essas comunidades também apresentavam e ainda apresentam diferentes práticas culturais, diferentes crenças e diversos ritos religiosos. Os povos indígenas eram divididos em nômades e seminômades. Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra, até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis, ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, de caça e do pequeno plantio para a sobrevivência. É assim, por que os índios eles não ficavam em um lugar só, né? Porque assim, como eles viviam da caça, da pesca, né? Então eles tinham que ficar em lugares que tivessem
que dessem para ele, né, essa possibilidade de sobrevivência, né, que é justamente a caça e a pesca, né, que eles viviam disso. Então, por isso eles viviam de um lugar para o outro. Grande parte dos povos indígenas morava em aldeias, pequenas comunidades. Muitos pesquisadores das culturas indígenas defendiam a ideia de que esses povos possuíam uma organização política, mas não tão complexa como a dos não índios. Geralmente, as lideranças de uma aldeia derivariam dos valores culturais e sociais que os guerreiros e chefes espirituais ostentariam dentro de suas comunidades. Tá? Então, atualmente, segundo pesquisas do órgão do governo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 734.131 pessoas se declararam como indígenas. Mas, segundo a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, se considerarmos como índios somente as pessoas que habitam as reservas indígenas. O número do IBGE reduziria para 358 mil indígenas, com a sua grande maioria concentrada nas regiões do Nordeste, Amazonas e Centro-Oeste. Ou seja, assim, segundo o IBGE, porque assim, hoje pessoal, as pessoas, quando elas participam do censo, que o censo o governo, né, federal, o órgão IBGE, ele faz uma pesquisa das pessoas, da raça que as pessoas têm. Então, assim, cada pessoa, por exemplo, se eu sou descendente de negro, então lá no IBGE eu vou me declarar negra, certo? Então, assim, como tem pessoas que se declaram indígenas, né? É porque elas geralmente são descendentes de índio, tá? Por isso elas se declaram. Mas, segundo a FUNAI, eles só consideram de fato índio aqueles que vivem em locais como nas reservas indígenas, que vivem lá, junto com eles, que habitam, né, naquele determinado local, tá? Então, assim, segundo a FUNAI, somente 358 mil indígenas. Então, segundo a FUNAI, só existem 358 mil indígenas, tá? Mas, segundo o IBGE, tem mais de 734 mil, ok? Bom, muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crença da sociedade brasileira são heranças diretas dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e da caça, o hábito da alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças. Essa fonte aqui, esse texto aqui você pode encontrar, tá? Na Brasil Escola, uol.com, História dos Índios Brasileiros, tá bom? Vocês podem encontrar nesse link aí que se encontra embaixo do texto. E agora vamos para as perguntas, né? Responda as questões a seguir. Segundo o texto, quantos indígenas habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses? Nessa resposta aqui, pessoal, vocês vão colocar lá em 1500. Quantos existiam? Quantos índios existiam antes dos portugueses chegarem aqui? E quantos habitam atualmente? E hoje em dia, quantos tem? Tá? É só você ir para o texto, que lá no texto tem toda a resposta, pessoal. Aqui no texto tem toda a resposta. Segunda questão. Sabemos que antes da chegada dos portugueses, os índios já estavam aqui. Por isso, não é correto dizer que os portugueses descobriram o Brasil, mas sim encontraram-no. Em sua opinião, os portugueses contribuíram para algumas mudanças culturais dos indígenas? Então, assim, você acha que os portugueses eles contribuíram para mudanças, né, dos indígenas? Eu não sei se vocês acreditam, né, que vocês assistiram os vídeos. Lá nos vídeos explica, né, o que aconteceu. É muito bacana vocês assistirem a aula dos vídeos, tá bom? Dos 2 vídeos que eu coloquei aí. Aí você vai justificar a sua resposta. A atividade de história é só essa. Mais tarde, tá? Eu vou postar mais uma atividade
aqui no grupo, tá bom? Para vocês realizarem. E às 4 horas terá o nosso encontro aqui, tá? No Meet, ok? Beijo, boa tarde, pessoal.